coa mosquito e engole camelo. Mateus capítulo 23 versículo 24, guias de cegos. Coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Vamos obter respostas bíblicas? Na lei de Moisés, os insetos eram considerados impuros, assim como os camelos também. Levítico capítulo 11 versículo 23, mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés serão para vós outros abominação. Levítico capítulo 11 versículo 4, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem o casco fendido, considerem-no impuro. Os fariseus coavam suas bebidas, como por exemplo a água, chás, perante as pessoas, mostrando não transgredissem a lei, pois os insetos que eram considerados impuros mostravam que tinham tanto cuidado com a lei, que coavam tudo o que bebiam. Assim, se um inseto tão pequeno, que tem várias espécies que são menores ainda, caísse na bebida, para não correrem o risco de engolir um inseto sem perceber, para ter certeza que não engoliram um mosquitinho pequeno, então coavam, faziam para que todos vissem. Os fariseus se envaideciam, orgulhavam. Os fariseus se preocupavam demais com coisas exteriores insignificantes, como um mosquito. Mas não tinha a mesma preocupação com o que era muito maior, o que realmente importava, o que era uma hipocrisia, faziam coisas erradas muito grandes como um camelo. Diante das pessoas faziam questão de mostrar que eram santos, vivendo de aparência. Coisas exteriores são mais fáceis, aparentar que são santos, mas o interior, o ser, ter o caráter de Cristo é mais difícil. Eles se consideravam os donos da lei de Deus, como se eles tivessem autonomia sobre a lei, acrescentavam costumes humanos como se fizessem parte da lei. Suas peneiras eram falhas, pelas suas peneiras não passavam um mosquito pequeno animal impuro, mas deixavam passar um animal grande impuro, seletivos naquilo que coavam, faziam apenas aquilo que lhes convinham. Mateus capítulo 23 versículos 27 ao 32, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. O que é um sepulcro? É uma sepultura, túmulo onde se enterram mortos. A pessoa morta vai apodrecendo, se deteriorando, vai ficando os ossos. Caiado foi revestido, pintado à base de cal. Tem túmulos belos por fora, mas o que tem dentro é morte, podridão. Aparentavam santos, mas não eram. O interior deles era podre, cheio de iniquidades. Mateus capítulo 23 versículo 25 e 26. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas! Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro, estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga. Limpa, antes de tudo, o interior do copo e do prato, para que da mesma forma, o exterior fique limpo. Mateus capítulo 23 versículo 23 e 24. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis! Pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. O mandamento mais importante. Marcos capítulo 12 versículos 28 ao 34, também em Lucas capítulo 10 versículos do 25 ao 28. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos.
Mateus capítulo 10 versículo 37. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Na lei de Israel existia diferença entre descumprimento da lei, não eram tratados da mesma maneira, as penas eram diferentes, conforme a gravidade. Qual é a diferença entre um mosquito e um camelo? O tamanho. Não engoliam um mosquito pequeno, mas engoliam um camelo grande. Existia diferença de pecados, pecados maiores e menores, todos são pecados, mas existe diferença em relação à gravidade, alguns pecados são piores do que outros, consequentemente têm castigo mais severo. Na lei mosaica, diferentes pecados eram punidos de formas diferentes. Não julgueis, para que não sejais julgados. Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 1. Este é um texto muito usado de forma seletiva e fora de seu contexto como um escudo contra qualquer tipo de questionamento e repreensão, por algumas pessoas. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Fala de um julgamento hipócrita, maldoso, de colocar o outro como errado, querendo acusar, diminuir o outro, de alguém que quer exaltar a si mesmo, tendo erros bem mais graves. A trave, viga é bem maior do que um argueiro, cisco. Argueiro, partícula pequena, cisco. Trave, viga grande, tronco ou madeiro retilíneo, grosso e comprido, serve para sustentar partes de uma construção. Tem uma diferença de tamanho muito grande entre uma viga e uma trave. Os fariseus devotavam muita posição de doutores da lei. Dessa forma, qualquer devoção exagerada pode se tornar vaidade. Adolescentes podem ser vaidosos ao idolatrar uma banda de música, um cantor, da mesma maneira que um adulto adora seu próprio carro, casa, reconhecimento, prestígio, ministério religiosos, dons espirituais, vangloriar dos cabelos compridos, uma doutrina humana. A lista pode ser interminável. Não devemos nos orgulharmos das obras, pois as nossas melhores obras são trapos de imundícia, perante Deus. Não podem nos levar ao céu, mas através de Jesus, pela graça, misericórdia, pela fé, e esforçar em obras, obedecer. Tampouco devemos nos orgulhar em seguir a lei de Moisés que foi abolida. Isaías capítulo 64 versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Efésios capítulo 2 versículos do 8 ao 10. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós andássemos nela. Gálatas capítulo 5 versículo 6. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caíste. Vaidade é igual a tosoficênica, vanglória, soberba, nem sempre fundamentado na realidade, dos próprios méritos, qualidades ou talentos, vaidade, ostentação, presunção, idolatria. Daí, a exortação do profeta Samuel: não vos desvieis, pois seguiríeis ídolos, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Salomão mesmo sendo o homem mais sábio caiu. 1 Reis capítulo 11 e relata a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12. Aquele que julga que estar firme, cuide-se para que não caia. Outra versão, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não devemos termos vaidade na nossa mente com nada, pois dependemos de Deus, não somos autossuficientes.
Efésios capítulo 4 versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Dos vários dons espirituais, se não tiver o amor, não tem adianta de nada, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Uma geração vai, e outra geração vem, a vida do homem é curta, passageira. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, é o que está escrito em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. A vaidade de todas as coisas terrestres. São estas as palavras do sábio, Salomão, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Vaidades das vaidades, diz o sábio, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem, de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? Uma geração vai, e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e a pressa se volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Deus deu a salvação para a cidade de Jerusalém e se prostituiu com pecado, com o inimigo espiritual, com ídolos. Usou a beleza espiritual que Deus deu para se envaidecer achando que era autossuficiente, que podia ser independente de Deus, substituir o Deus verdadeiro por deuses falsos, ser o seu próprio Deus. Depois do verdadeiro Deus ter amado, perdoado, lavado, cuidado, protegido, livrado, salvado, feito uma aliança, Jerusalém rejeitou a Deus, foi infiel. Na Bíblia, no livro de Ezequiel capítulo 16, descreve uma metáfora de prostituição espiritual, Jerusalém uma cidade comparada com uma mulher infiel, uma prostituta. Deus faz uma comparação com uma mulher que Deus deu enfeites, joias, colares, brincos para a orelha e argola para o nariz, coroa, vestiu com vestidos bordados de linho e seda, e sapatos da melhor qualidade. Mesmo assim, foi atrás de outros deuses. Ezequiel capítulo 16, Jerusalém, a cidade infiel. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para as suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados, de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade.